Salve, salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, sou Arthur Salazar do Posterizamos. Em parceria com o NBB, eu tô aqui pra falar um pouco sobre a Liga de Desenvolvimento. E hoje a gente vai falar de 10 jovens muito promissores e que tem tudo pra despontar nessa LDB. Ano passado eu já fiz uma lista parecida, e esse ano a gente vai na mesma pegada, então vamos que vamos apresentar esses moleques. Em ordem alfabética, a gente começa com o Andrezão, pivô do Paulistano, 20 anos de idade, 2,13 m, um fenômeno, um pivô como poucos, extremamente técnico, habilidoso, inteligente, mas também muito físico. O Andrezão é um pivô diferente, que tá aproveitando muito seus momentos do time principal, já jogou bastante no NBB e também tem sido um dos principais destaques no Campeonato Estadual Sub-20. Ano passado foi muito bem na LDB, foi titular na final contra o Pinheiros e esse ano ele tem tudo pra despontar de vez. Um pivô que tem muito talento e não tanta mídia, na minha opinião, um dos jogadores com maior potencial nessa competição e que chega pra ser um dos caras desse timaço do Paulistano, um dos favoritos na competição. O Andrezão é um pivô gigantesco, com porte físico impressionante e com uma habilidade e uma maturidade para apenas 20 anos que é assustadora. O segundo, curiosamente, é do arquirrival, tô falando do Bufá, jogador do Pinheiros. Esse aí, diferentemente do André, já rodou muito mais, é tricampeão da LDB, jogando e se destacando em cada edição. Na última fez parte daquele time histórico do Pinheiros e não alavancou tanto, não teve médias absurdas, mas foi muito importante. Nesse ano o Pinheiros não vem com um time tão estrelado, tem grandes jogadores, dá pra sempre falar do destaque ali individual do Eugênios, que foi muito bem ano passado, mas tem o Bufá como principal nome, como referência tática, técnica e até um líder vocal desse time. Bufá é um jogador profissional que vai jogar LDB. Entre todos os jogadores da LDB, ele é o segundo com maior média de minutos por jogo em partidas do NBB na última temporada. Pode às vezes não ter aqueles números absurdos, mas dentro de quadra ele faz a diferença. E tem o fator da liderança que é muito claro e muito importante. Vai em busca de um quarto título que seria histórico e dessa vez com possibilidade de maior protagonismo na LDB na sua carreira. Curiosamente, o próximo da lista fez dupla com o Bufá durante muito tempo. Falando do Gabi Campos, armador que deixou o Pinheiros e que agora representa o Corinthians. Os mais conhecidos da lista e por motivos óbvios. Gabi Campos dá show em quadra, é um jogador extremamente plástico, um jogador que brilha aos olhos. No Corinthians ele chega com status de titular e um dos principais nomes do time. Vai fazer uma dupla ali com outro cara que eu já vou adiantando que vai estar nessa lista. E o Gabi Campos é um armador moderno, toma decisões certas, chuta de 3, finaliza, extremamente agressivo. Ano passado foi o segundo maior assistente da competição e o sexto que mais roubou bolas. O impacto dele dentro de quadra é muito grande e por estar vindo de uma temporada no NBB sem tanto destaque, tenho certeza que o Gabi Campos está com muita fome, com muita vontade de se mostrar no Corinthians. Próximo da lista é Márcio do Franca, e aí vem uma opinião 100% pessoal minha. Se eu tivesse que chutar em alguém que ganharia MVP nessa temporada da LDB, o nome é Márcio. 19 anos de idade, 2,4 m de altura. Nesse exato momento, Márcio tá lá fora nos Estados Unidos se preparando pro draft de 2023. Então a gente já sabe que pra essa LDB, ele vem com sangue nos olhos. Tem que aproveitar essa oportunidade e seguir os passos de vários jogadores, mas no fim do vídeo a gente fala um pouco sobre esses que pularam da LDB pra NBA, e o Márcio tem tudo pra ser o próximo cara a fazer isso. Ano passado, por muito pouco, já não foi o jogador mais valioso da competição. Ficou no top 5 em pontos por jogo, rebotes por jogo e eficiência por jogo. Além de ter feito uma temporada gigantesca pelo Franca, time que ganhou o NBB. Pra vocês terem uma noção, se a gente pega a média do Márcio no NBB e coloca por 36 minutos, método que é muito utilizado lá fora, a gente vê que o Márcio teria média de 18 pontos por jogo, 9 rebotes e 21 de eficiência. Quase um duplo-duplo com 19 anos jogando num time já gigantesco. Não sente o peso da camisa até porque ele é o líder desse time. E agora representando um time de Franca que ele é sem sombra de dúvidas o principal jogador. Márcio tem que ficar de olho, repito, o meu candidato número 1 a ganhar MVP nessa temporada. E se a gente tá falando de caras que jogaram bem no NBB, não tem como fugir desse próximo da lista, o Mãozinha. Com certeza dessa lista aqui, ele é o que mais se deu bem no NBB. Chegou no meio da temporada pra representar ainda o Fortaleza Basquete, acabou liderando a liga em rebotes por jogo e ficou em segundo em eficiência também. E a grande temporada dele no NBB colocou ele no radar do Corinthians, que junta agora essa dupla extremamente vitoriosa de Gabi Campos e Mãozinha. Uma dupla que nunca perdeu na LDB juntos, são 17 vitórias e nenhuma derrota. E o Mãozinha, ele é o jogador perfeito pra qualquer técnico. Um cara que ofensivamente faz de tudo e é muito dedicado e que defensivamente falando é provavelmente o melhor jogador dessa LDB. Em termos de toco, de trocas, de bloqueio, de rebotes, ele é fenomenal. E tudo isso sendo um cara extremamente tranquilo, com a cabeça no lugar e em nenhum momento se colocando acima do time. Mãozinha é uma peça crucial para esse esquema aí do Vitor Galvani, que tem tudo para brigar lá em cima e entra com favoritismo. Seguindo e falando sobre outro cara que vai jogar sua última LDB, o nome é Mateuzinho, que agora joga pelo Vasco Tijuca. Um armador com uma visão de jogo completamente absurda, extremamente subestimado, pouco se fala sobre Mateuzinho, mas que fez parte de vários timaços do Flamengo, já ganhou muita coisa na base pelo próprio Tijuca e fez grandes temporadas lá pelo Pato Basquete no NBB. Chega para representar o seu time de origem, o time que o formou, de colocar o Vasco Tijuca lá em cima. Um time bem novo, um time formado basicamente por um grupo de sub-19, que tem o Mateuzinho como sua referência principal. É o líder do time em todos os sentidos, é o melhor jogador do time, um dos melhores armadores a sair do basquete carioca em muito tempo, e que por não ser tão falado, com certeza vai buscar uma oportunidade nessa LDB, vai buscar se provar. E para vocês verem o
potencial do Mateuzinho, na carreira dele na LDB ele tem 15 pontos de média, quase 6 assistências e 5 rebotes. Números absurdos pra um cara que agora então, jogando com protagonismo total e liberdade, tem tudo pra aumentar ainda mais esses números. Próximo jogador já jogou com o Mateuzinho, Rafael Rachel, representante do Flamengo, que também tá numa situação parecida, joga num time que também tem como base do seu elenco um time sub-19, mas diferentemente do Mateuzinho, o Rachel vem numa crescente. Foi importante pro Flamengo, fez parte da rotação daquele time que foi campeão mundial na última temporada, mesmo ainda tendo idade pra jogar uma LDB. Conseguiu ser tão importante pro time do Flamengo que foi convocado para o Global Jam Sub-23, a famosa seleção brasileira Sub-23 comandada pelo Thiago Splitter. Tem vários jogadores aqui na lista, já falamos do Gabi Campos, do Bufá, do Mãozinha, o próprio Márcio e o Rachel até agora. Rápido spoiler, vai ter mais gente nessa lista. De qualquer jeito, o Rachel entrou para aquele time do Thiago Splitter e não deixou a desejar. E com uma habilidade única de ser um ala de 2,04 metros que tem muita bola. Nesse time do Flamengo, o Rachel será o protagonista e tem que ser. Eu tô muito ansioso para ver como ele vai responder essas expectativas e se ele consegue virar a chave de vez para se colocar lá em cima entre os melhores prospectos do nosso basquete nacional. Melhores prospectos do basquete nacional e, curiosamente, o próximo nome na lista é o Reina, que pra mim é no momento o cara mais badalado dessa lista. 18 anos de idade, MVP do Sul-Americano, quinteto ideal da Copa América e sexto homem no Sub-23 brasileiro. Chega pra essa LDB muito maior do que jogou a de 2021. Mesmo assim, com 17 anos naquela edição, ele já foi importantíssimo pra Franca. Foi o terceiro em pontos por jogo, assistências por jogo e minutos de média daquele time francano. Nessa temporada, ao lado do Márcio, ele deve fazer a dupla que vai comandar esse time. Explosivo, brilhante, muito confiante e com apenas 18 anos de idade, esse é o momento pra gente ver o Renan realmente lá em cima, com estrelato, com protagonismo e com responsabilidades muito grandes. Se engatar uma boa temporada nessa LDB, tem tudo pra colocar o seu nome nas conversas mais sérias do draft. Outro que também tava jogando pela seleção Sub-23 é o Juan Miranda. Fez parte de um time da LDB que tinha Mateuzinho, Rafael Rachel, que já estão nessa lista, mas que não conseguiram se destacar. E o Juan também sofreu. Apesar de ter tido boas médias de rebote e eficiência na competição, ele chegou com um status menor, tanto que não teve oportunidades no Flamengo e foi jogar pelo Cerrado. Mas a virada de chave pra ele foi realmente na mudança do time. O Juan aproveitou muito a temporada no NBB. Em perspectiva, com todo mundo que joga LDB, ele terminou a competição como líder em pontos, segundo com maior rebotes e maior índice de eficiência. No geral, no NBB, ele foi o terceiro jogador que mais deu tocos por jogo. E foi tão bem que realmente recebeu sua chance no Sub-23 e que chega agora com um status de líder de um time que pode surpreender. O time do Cerrado ano passado já deu trabalho e com um projeto mais sólido, um projeto mais bem colocado e agora com o protagonismo de um jogador muito talentoso, o Juan tem tudo pra provar que esse time do Cerrado é mais forte do que as pessoas esperam. Curiosamente, a gente finaliza a lista com um cara que jogou com o Juan na última temporada pelo Cerrado. Extremamente dominante, 2,07 metros de altura, um pivô que defensivamente falando é um dos melhores que a gente tem Sub-22 no Brasil, é o Serjão, que deixou o Cerrado para representar São José, time que ele já teve passagem e que foi muito bem quando jogou pelo time paulista. Na defesa não tem o que falar, o Serjão ele impõe de verdade, um reboteiro nato, liderou a última LDB e foi o segundo que mais deu tocos na edição de 2021. Além disso, o Serjão é muito inteligente nas leituras de jogo e foi de longe o pivô que mais deu assistência na LDB na última temporada. Ele representa um timaço do São José que eu coloco entre os favoritos, um time que já tá muito bem no Paulista Sub-20 e que com a adição do Serjão tem tudo para explodir de vez. Ele é realmente um jogador que vai solidificar esse elenco já muito talentoso, um elenco promissor, mas com não tanta experiência, tem como o Serjão como sua cara. Último ano de LDB pro Serjão, sempre muito ativo nos rebotes na defesa, pode colocar o São José num patamar que a gente não vê faz muito tempo. E pra terminar o vídeo, eu acho importante a gente falar rapidinho sobre alguns meninos que passaram na LDB. O mais conhecido no momento é o Gui Santos, que jogou o time LDB muito bem pelo Minas e agora tá lá no Golden State Warriors dando show. Mas não foi só ele que passou da LDB pra NBA não. Já teve Bruno Caboclo, Didi e Feliz. A LDB projeta muitos talentos lá pra fora e não ia ser diferente com a maior competição do mundo. Os times da NBA ficam de olho na performance desses prospectos mais conhecidos e esse ano não vai ser diferente. Fica ligado, anota essa lista e deixa aí nos comentários quem que faltou pra você. É sempre muito difícil a gente só colocar 10 destaques, a minha vontade era ficar falando aqui horas, mas pra isso a gente precisa do apoio de vocês pra curtir e se inscrever no canal pra mostrar que o conteúdo tá valendo a pena, pra quem sabe eu poder voltar aqui e falar mais ainda do basquete de base nacional, que precisa muito do apoio de vocês.